Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esta comunicação que vamos fazer e esta presença na comunicação à doutora Leontina, que está a organizar este seminário, esta iniciativa, da melhor forma. Vamos falar de turismo acessível, como nós costumamos, de alguma maneira, dizer, como turismo de qualidade. Porque todos os programas que a Fundação Inatel organiza, tentamos, na medida do possível e sempre que os orçamentos também o permitem, escolher as melhores iniciativas, os melhores programas, quer estejamos a trabalhar para pessoas com necessidades especiais, quer trabalhemos para séniores, quer trabalhemos para outro tipo de escalão etário. E ao trabalharmos com estes programas, nós, na Direção de Inovação Social da Fundação Inatel, temos programas muito direcionados a determinados escalões etários, a determinados escalões sociais. Contudo, podíamos trazer-vos hoje um programa que tem uma expressão maior do que o Abrir Portas à Diferença, um programa como o Turismo Sénior, que neste momento já fez viajar em Portugal, desde 1995, mais de 700 mil pessoas. Ou trazíamos um outro programa, e ele próprio também é um programa de turismo acessível e inclusivo. Ou trazíamos um outro, como o Saúde e Termalismo Sénior, que também tem estas mesmas bases e que já fez viajar algumas dezenas de milhares de pessoas. Mas trazemos um mais pequeno. Vamos falar-vos hoje do programa Abrir Portas à Diferença, programa esse que conta apenas, e o apenas entre aspas, com 1000 e tal pessoas em termos de realização desde o ano 2008. Este mesmo programa está e serviu de base ao programa Calypso. O programa Calypso foi um pedido da União Europeia para que Portugal e a Finlândia, em conjunto, pudessem desenvolver um modelo para que muitos outros países da União Europeia o pudessem aplicar. Neste caso, relativamente a este programa dirigido a pessoas com necessidades especiais, dirigido a pessoas que têm mais de 60% de deficiência ou incapacidade permanente. E o programa Calypso teve em si a gênese e apresentou também em si todos os conteúdos que este programa Abrir Portas à Diferença tem. É certo que repensado com a própria Finlândia, com realidades de alguma forma distintas, mas com um esforço comum de realização. Fizemos algumas experiências neste mesmo programa Calypso da União Europeia, trouxemos cidadãos com necessidades especiais a Portugal, finlandeses, levámos portugueses também até à Finlândia. Quero-vos dizer que o programa Abrir Portas à Diferença não segue os modelos teóricos existentes. Este programa não tem em si uma valência de unidade relativamente às pessoas que participam nele, ou seja, nós já experimentámos dois modelos distintos. Como sabem, fazer programas para pessoas com necessidades especiais podemos fazê-lo de duas formas distintas. Inserir esses grupos no meio por exemplo, do turismo sénior, do turismo júnior, de acordo com, ou do turismo para todos, de acordo com os escalões etários das pessoas, ou só por si fazer viver este programa com realidade específica, com necessidades próprias de quem vai usufruir de o mesmo. Experimentámos a primeira solução. Experimentámos a primeira fazendo então com que as pessoas com necessidades especiais frequentassem e participassem nos nossos outros programas. E se querem que vos diga, não resultou bem. O esforço que estávamos a fazer, o esforço que as duas realidades distintas estavam a fazer,
tanto as pessoas que tinham necessidades especiais como as outras que teriam outras necessidades especiais, não estava a fazer com que os programas pudessem se ingrar. Bem, todos nós sabemos que Portugal não é um país acessível, como provavelmente o mundo inteiro também não será, terá muitos locais que não são plenamente acessíveis. E então, este programa que vos estamos a apresentar é o programa do governo português, realizado a partir de 1998 e agora, mais atualmente, é um programa que está a ser feito apenas pela Fundação Inatel. Ele é destinado aos cidadãos portugueses portadores de deficiência ou incapacidade permanente que têm um grau igual ou superior a 60%. E são essas pessoas, com os acompanhantes, caso necessitem dele, que participam nestes programas. Cada participante pode, assim, ainda ser, de alguma forma, acompanhado, se for menor de idade e tiver um grau superior a 60% de incapacidade, pode ser acompanhado pelos seus tutores legais. O programa ainda permite, de alguma forma, que filhos menores de idade também possam participar neste programa, apesar de não terem um grau de incapacidade existente. Estes programas permitem, de alguma forma, e fazem com que a integração social dos participantes, isso nós notamos muito quando estamos a pensar em questões relacionadas com os inquéritos que os participantes preenchem, eles muitas vezes nos dizem que o motivo principal para participarem dos nossos programas é muito o convívio. Portanto, esta interação social é muito evidente. Vamos lá ver então. Já íamos aqui. Estes programas estabelecem também o bem-estar de cidadãos expostos aos fenómenos do isolamento, da exclusão social, da solidão e também da maior incapacidade de terem acesso a programas de turismo e de férias, como são as pessoas com necessidades especiais que muitas vezes não têm acesso a estes programas de férias. Mas existe uma outra valência, que é bem importante em todos estes programas. Eles estimulam o setor turístico e muitos outros setores de prestação de serviços. Nós temos um estudo feito pela Universidade de Aveiro que diz, e nestes programas do Abrir Portas à Diferença não será muito diferente do que se passa com o turismo sénior, que nos diz que por cada euro investido pelo Estado, 4 euros entram de novo nos cofres do Estado. Há aqui um replicar de valor. No programa APD nós não fizemos esse estudo, não temos esse estudo, mas acreditamos que de forma idêntica os programas façam retornar dinheiro aos cofres do Estado. Agora, neste momento, o programa é só feito pela Fundação Inatel, mas quando era governamental, isso por certo que aconteceria. Aliamos ofertas turísticas e culturais estabelecidas de acordo com o perfil dos próprios participantes e, de alguma forma, adaptamos essas atividades culturais e lúdicas às realidades de cada região. Existe um ponto determinante nestes programas. É a presença do animador, 1 ou 2 ou 3, de acordo com as necessidades do grupo, animador sociocultural. Animador sociocultural esse que faz muitas funções e que exerce um papel bem diferenciador e que ajuda muito todas as pessoas que participam nestes tipos de programas. Programas esses que têm uma duração de 6 dias e de 5 noites, cujas inscrições podem ser feitas tanto de forma individual como podem ser feitas pelas associações que normalmente lidam com as pessoas com necessidades especiais. Os serviços que o programa engloba têm a ver com o transporte, pode estar presente ou não, dependendo, fazendo com que a viagem fique mais barata, dependendo das carrinhas que muitas vezes as SERCIs têm, dependendo de muitas outras associações que têm transporte próprio. Tem alojamento em regime de pensão completa e um seguro de acidentes pessoais. Estão neste momento a ver,
espero eu, as pessoas do fundo talvez não tanto, a ver a programação tipo de quem frequenta este tipo de programas. Então, vamos ver o que fazem as pessoas que, após se inscreverem, chegam às unidades onde o programa decorre. Eles partem um domingo, chegam da parte da tarde, por volta das 18 horas, e à noite têm as boas-vindas e a apresentação de todo o programa da semana. Na segunda-feira, de manhã, porque todos estes programas são formatados para que manhã, tarde e noite estejam ocupadas, de manhã vão descobrir os locais, na medida das suas possibilidades, vão descobrir os locais que rodeiam a unidade hoteleira. À tarde, vão ter uma oficina, o papel da natureza. Ao fim e ao cabo é uma oficina em que, ao recolherem alguns elementos da natureza, sejam eles pequenas pedras, sejam eles algumas folhas, sejam alguns troncos de árvores, à tarde, nessa mesma oficina, vão em telas, vão em tecidos, vão construir com texturas diferenciadas, vão construir os seus trabalhos e vão dar aso a esta oficina do papel da natureza. À noite têm aquilo que designamos por um serão tradicional, uma noite tradicional, em que convidamos o grupo mais representativo da localidade que vai atuar e em conjunto com as pessoas que vão participar nessa mesma animação e vão aprender a dança típica daquela localidade, por exemplo. Na terça-feira temos uma manhã do corpo que fala. Ao fim e ao cabo não é mais do que um ateliê em que as pessoas vão dar aso, por exemplo, fazendo como se tivessem um animal doméstico. E vão passeá-lo. E é à custa dos gestos do próprio corpo, da expressão dramática que isso pode conter, da motricidade também que está em si, que vai fazer com que todos possam interagir e possam apresentar algumas das suas funções mais habituais. Temos uma visita turístico-cultural e depois à noite a oficina dos sentidos, onde iremos despertar os 5 sentidos, onde de alguma forma as pessoas vão ter em si os 5 sentidos do tato, no caso, por exemplo, do tato, para não ser mais extensivo, que vão de alguma forma conhecer texturas, conhecer rugosidades e vão expressá-las. Na quarta-feira teremos o Diário de Bordo. Temos uma da parte da manhã, nesta primeira parte, em que vão, apelando à sua memória, vão transcrever para um caderno as experiências que tiveram até essa altura. A capa do caderno é a fotografia de todo o grupo. E isso vai fazê-los, de alguma forma, recordar o que passaram, recordar os momentos e, por outro lado, também agilizar a escrita nos que conseguem escrever, porque, como vamos ver mais à frente, muitos dos participantes deste programa não o conseguem fazer. Teremos um dos talentos em desfile da parte da tarde. Estes talentos são um dos programas que sempre que tiramos, por exemplo, este Talentos em Desfile existe no Turismo Sénior. Sempre que retiramos, porque a programação vai variando de programa para programa e de ano para ano, sempre que retiramos o Talentos em Desfile do Turismo Sénior, temos uma chuva de reclamações dos nossos séniores. Porque as pessoas gostam de o que canta o fado. Canta o fado. O que sabe declamar uma poesia faz exatamente isso e existe uma votação por parte dos outros participantes. É como que um concurso de televisão em miniatura. E à noite temos a musicoterapia, uma técnica de relaxamento musical. Na quinta-feira continuamos com o Diário de Bordo, uma outra visita ao turístico-cultural da parte da tarde e o grande baile de reis e rainhas, príncipes e princesas, em que cada um tem a sua função. Existe alguém que toma conta do bar. Existe alguém que coloca a música. E são os próprios participantes que o fazem. Existe alguém que prepara a sala. E depois também há quem se vista com os trajes de reis, rainhas, príncipes e princesas e que dancem como se estivessem numa corte. Na sexta-feira estamos a terminar a semana e temos a Lua Mágica em que, à custa de vídeos e de fotografias, vamos recordar tudo o que se passou na semana, porque da parte da tarde regressam a casa. Algumas das visitas turístico-culturais que assinalamos nestes programas, por exemplo, em Albufeira, nós gostamos de ir a locais
que marquem, de alguma forma, os próprios participantes dos programas. Vamos ao Festival Internacional de Escultura na Areia, em Pera. Se estiverem alojados na Caparica, vamos ao Jardim Zoológico em Lisboa. Se estiverem no Luso, vamos ao Portugal dos Pequeninos, em Coimbra. Estas são as unidades hoteleiras que participam normalmente nos programas Abrir Portas à Diferença. Albufeira, Caparica, Cerveira, Entre os Rios, Foz do Arelho, Luso, Manteigas, Oeiras, Santa Maria da Feira e Vila Ruiva. Falámos dos animadores e dissemos há pouco que os animadores são a peça fundamental dos programas. Sem eles, todos estes programas inclusivos não poderiam ter lugar, porque são o elo agregador. Nós damos formação aos animadores, a própria Fundação Inatel encarrega-se de o fazer, e essa formação é direcionada para a sensibilização, para os cuidados e orientações específicas de adaptação das animações ao público-alvo. Porque, como estamos a ver, nós temos grupos de pessoas muito heterogéneas, muitas vezes. Tentamos formatá-los para que não sejam tão heterogéneos assim. Que o grau e a necessidade especial e o grau de incapacidade que têm e a própria incapacidade que têm cria, por vezes, programas também eles próprios heterogéneos. Tentamos não o fazer, mas por vezes acontece. E as próprias especificidades dos hotéis, em que muitas vezes existe 1, 2, 3 quartos adaptados, cria a que problemas com pessoas com dificuldades motoras não os possamos ter em conjunto e em grande número na mesma unidade hoteleira. Estes animadores são animadores com formação e experiência em animação turístico-cultural. Têm também formação complementar em psicologia ou em sociologia. Têm formação de primeiros socorros e têm formação em treino de autonomia, que é muito necessária para lidar com este tipo de participantes, como é necessária para lidar com os outros participantes. Porque todos os participantes, sejam eles pessoas com necessidades especiais ou não, têm que possuir alguém que esteja à frente dos programas com grande capacidade. Entre 2008 e 2015 viajaram 1.277 pessoas nestes programas APD. Sabemos que, de alguma maneira, Albufeira foi o local onde mais participantes se inscreveram para a nossa unidade hoteleira de Albufeira, neste caso 255 pessoas. Estes programas permitiram a experiência de 7.200 dias de turismo e a participação de 56 organizações não governamentais nestas áreas da deficiência e da reabilitação, que connosco colaboraram, que inscreveram os participantes para que eles próprios pudessem frequentar o Abrir Portas à Diferença. Todos os programas da Fundação Inatel e da Direção de Inovação Social têm um processo de diferenciação positiva. Ou seja, todos os programas que organizamos não têm preço único. As pessoas recebem todas o mesmo tipo de tratamento, mas pagam de maneira diferente. Há quem pague mais e há quem pague menos. Quem ganha mais, quem tem maiores rendimentos, paga mais. Quem tem rendimentos mais baixos, paga menos. O programa Abrir Portas à Diferença é também um programa com diferenciação positiva. E quem recebe um rendimento inferior ou igual a 505 euros, e se é associado à Fundação Inatel, paga por aqueles 6 dias 100 euros. Se é não associado, paga 120 euros. Depois, 120 e 140, se o rendimento é superior a 505 euros. Este programa é, digamos que, o único da Fundação Inatel, em termos de direção de inovação social, que é claramente subsidiado pela Fundação. Os outros são subsidiados de uma outra forma. Este é com um valor que tem que ser colocado a nível de orçamento de programa, porque este programa, com estes custos, não podia de forma nenhuma subsistir. Quando o programa acaba, existe uma avaliação de serviços para verificarmos o grau de satisfação. Todas as pessoas recebem um questionário de opinião. E esses questionários são tratados por uma equipa independente da Fundação Inatel e especializada nestas áreas. Resultados esses que deram o que aqui está. Que na avaliação global da unidade hoteleira,
Neste caso, destes programas, não estão aqui as unidades hoteleiras todas, estarão as melhor classificadas. A Inatel Manteigas ficou posicionada em primeiro lugar com 19,41 numa escala de 0 a 20. Nós temos nesta apreciação, vamos ter escala de 0 a 20 e escala de 0 a 100, atendendo a que teremos aqui estudos realizados em momentos diferentes e com outros métodos de avaliação. Para esta análise global, o que fomos ter em consideração? As instalações, neste caso Manteigas também ficou à frente, as refeições, ainda Manteigas à frente, a acessibilidade, aí claramente que Manteigas não tem as acessibilidades da Albufeira, e a Albufeira ficou à frente, e os funcionários, que ainda Manteigas ficou à frente. Mas perguntámos mais. Perguntámos aos nossos participantes o modo de confecção, se o modo de confecção das refeições foi o adequado. 2,6% das pessoas disseram que não, o restante disse que sim. As infraestruturas da unidade hoteleira foram adequadas, 92,9% disseram que sim. Fizemos também a avaliação global do animador. O animador é a peça, como vos tenho dito, a peça fundamental destes programas. E os animadores são cotados, normalmente, muito acima dos outros serviços. Neste caso, uma animadora, Joana Nave, teve 19,6 numa escala de 0 a 20. Perguntámos igualmente o que pensaram das atividades lúdico-culturais, se tinham gostado ou não. E em primeiro lugar apareceu a festa da amizade. Depois uma festa com uma noite branca, uma gincana com sentidos, a festa do bigode original, a festa do chapéu, só para dar algumas ideias do que foi aparecendo, em termos do que as pessoas disseram que tinham gostado mais. Nos passeios, de todos os passeios que fizemos decorrer, aquele que mais agradou aos nossos participantes foi a visita ao Museu do Papel, depois ao Visionário, depois ao Museu da Chapelaria. Como vêem, tudo pontos muito temáticos, muito específicos, e não a visita à Nazaré ou a visita a uma outra localidade. Perguntámos ainda, relativamente às atividades desenvolvidas, se foram as adequadas aos participantes. 95% das pessoas disseram que sim, 5% disseram que não. A heterogeneidade, apesar de nós a tentarmos minorar, ainda faz com que isto possa acontecer. Na avaliação do programa existem estes fatores que aqui têm. O animador, a unidade hoteleira e as atividades. E a média geral do programa deu 17,73, numa escala de 0 a 20. Vamos ver qual é o perfil dos participantes que frequentam o Abrir Portas à Diferença. 52% são do sexo feminino, os restantes do sexo masculino. Até 50 anos temos mais de 60% das pessoas. São solteiros na sua maioria. Não residem sozinhos, compreensivelmente. 90,6% não residem sozinhos, mas mesmo assim, e curiosamente, 9,4% dos participantes dizem que residem sozinhos. Quando perguntamos com quem residem com a família, 53,8% e 30% com o cônjuge e 10% em instituições. A escolaridade, veja-se que 25% das pessoas não sabem ler nem escrever, é uma fatia muito importante. E depois tem o ensino secundário, 24% dos participantes. Motivação para viajar. Há pouco referi a questão do convívio. As pessoas viajam muito. Em primeiro lugar, 46% das pessoas disseram que viajam, que o principal motivo que as levou a viajar foi o convívio. E só depois o conhecer novos locais. Porque optou pela viagem, e aí sim, a questão do destino e depois o preço, porque os preços são claramente baixos. Como teve conhecimento do programa através das instituições, maioritariamente através das instituições onde normalmente estão englobados, e inscreveram-se também mais através das instituições.
Perguntámos, por fim, se gostariam de voltar a participar nos programas. Disseram-nos 99,1% que sim, 0,9% não ficaram contentes e disseram que não. Da realização destes programas, já se retiraram, para além do bem-estar, do fomento da convivência, do poderem usufruir de férias, já se retiraram outros resultados. As unidades hoteleiras começaram a ficar mais adaptadas, porque tendo uma unidade hoteleira que sente a necessidade, porque tem lá as pessoas com necessidades especiais, e começa a ver melhor que há que mudar um pouco o que não está bem, também ajuda a mudar. A experiência em si ajuda muito. A formação dos colaboradores também foi um facto. Os meios de transporte adequados, sensibilizaram-se muitas entidades locais que colaboraram com este setor da população, e até nas visitas turístico-culturais, há alguns espaços públicos, após o início do programa, e porque sabiam que iam ter mais pessoas, que iam ter mais participantes, adaptaram os seus espaços para receberem os seguintes. O caso do Museu Municipal de Faro, do Centro de Ciência Viva de Sintra e até mesmo do Centro de Atividades Ocupacionais de Fornos de Algodres. E, por fim, claro que estes programas servem muito para abrir as consciências e são um bom meio de dinamização do turismo, mas de uma possibilidade de que encaremos com outros olhos as pessoas com necessidades especiais. Obrigado.